Vamos começar a ver, então, as fases do processo administrativo. O processo administrativo apresenta as seguintes fases: instauração, instrução, defesa, relatório e decisão. Defesa, a gente pode colocar entre parênteses, porque nem todo processo tem fase de defesa. Como eu falei, existem processos que cuidam de interesses intrínsecos da própria administração. Então, se ela está cuidando dos interesses dela lá, não tem ninguém para se defender, eu não vou ter fase de defesa, ok? Quando você solicita a sua certidão, vai ter fase de defesa? Não, porque não existe nenhuma sanção que vai ser aplicada ali naquela situação. Então, nem todo processo vai ter fase de defesa. Deve ser obedecida essa ordem quando da instauração do processo administrativo. A gente viu lá no início que o processo administrativo, o conceito é uma sucessão de atos, não é isso? Encadeados. Então, essa ordem aqui tem uma razão de ser, né? Eu não posso começar pelo relatório, eu começo pelo começo. E o começo é a fase de instauração. O que é a instauração? A instauração é o início do processo administrativo. Quando eu digo foi instaurado um processo administrativo, eu digo foi iniciado, foi deflagrado um processo administrativo. É a apresentação escrita dos fatos que ensejam a instauração do processo. E eu coloquei entre parênteses que a apresentação escrita é a regra. Mas se você, particular, procura a administração pública para relatar um determinado fato que vai dar ensejo a um ato administrativo, existem situações em que você vai poder fazer isso verbalmente e alguém vai apurar. Querem um exemplo? Quando você vai lá na delegacia de polícia, né, registrar um BO, você está dando início a um processo administrativo, porque o inquérito policial, ele é antes do processo judicial. O inquérito policial, ele é um processo administrativo. Lembram que eu falei que a polícia é um órgão público? Estão lembrados que ela não tem personalidade jurídica própria? Então, você vai lá dar conhecimento à administração pública de um determinado fato. Você precisa levar sua queixa por escrito? Não, você senta lá, você vai fazer verbalmente, mas tem alguém que está registrando tudo e depois você vai assinar e ali vai dar início a um processo que é o inquérito policial. Então, dar início ao processo administrativo é a apresentação em regra escrita dos fatos que ensejam a instauração do processo. Por outro lado, em determinadas situações, você vai entrar com o processo já com um requerimento pronto, né? Solicitando da administração pública isso e aquilo. Quando você vai lá solicitar, por exemplo, uma segunda via do diploma numa universidade federal, você faz um requerimento, vai dar início a um processo administrativo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado, por conta do princípio da oficialidade. Então, a administração pública pode ela mesma iniciar o processo, instaurar o processo, ou o particular. Lembrando que faz parte do nosso direito de petição. E a administração pública não pode jamais se recusar a receber a petição do particular. Ela pode indeferir, o que vai acontecer no final do processo, quando ela decidir. Mas ela não pode se negar a receber. Quando a iniciativa não é da administração, o requerimento inicial do interessado, salvo os casos que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Primeiro, o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Então, se você quer deflagrar um processo administrativo, você vai fazer um requerimento. Como é que você vai fazer o seu requerimento? Você vai dizer assim, quero uma certidão, quero meus antecedentes criminais. É assim? Não. Vai dizer, setor tal, do órgão tal, que é o competente para lhe conceder a certidão. Ou qualquer outra, se você quer a segunda via do seu diploma na Universidade Federal, você vai lá e vai colocar a Secretaria-Geral de Cursos, sei lá, acho que é o órgão responsável. Então, você tem que identificar quem é que vai responder esse seu requerimento, para quem você está formulando esse requerimento. Ou seja, qual é o órgão aí competente para o que você deseja. Segundo, identificação do interessado ou de quem o represente. Você não pode dar início a um processo administrativo de forma anônima. Você precisa se identificar. Até porque, quando você dá início a um procedimento administrativo, normalmente você é interessado em obter um provimento da administração pública, em obter uma determinada decisão. Não em todos os casos, mas em regra, sim. Então, você precisa se identificar.
domicílio do requerente ou local para o recebimento de comunicações. Lembram que você tem que ser intimado de todos os atos do processo? Então, para isso, você precisa informar o seu endereço de forma correta. Se você informa o endereço errado, depois não vai poder alegar nulidade. Formulação do pedido com exposição dos fatos e os seus fundamentos. Então, quando você dá início a um processo administrativo, você faz lá a petição, eu, fulano de tal, residente domiciliado não sei aonde, venho por meio desta requerer, você diz o que você requer e por que você está requerendo. Né? Em algumas situações, até a exposição dos fatos não é tão importante, como quando você vai pedir uma certidão, por exemplo. Mas em outros processos, você tem que justificar o seu pedido, dizer para a administração pública por que você está pedindo. Quando você vai lá pedir para colocar suas mesinhas na calçada do seu bar, você tem que dizer, você vai dizer, porque o espaço lá fora é agradável, porque não tem residências no local, não vou prejudicar ninguém, blá, 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 blá. Ou seja, você tem que convencer a administração pública de deferir o seu pedido. Ok? Tranquilo? E, por último, data e assinatura do requerente ou de seu representante. Até porque, por que a data é importante? Porque no processo administrativo existem prazos a serem cumpridos. Então, a gente precisa saber quando foi que foi dada a entrada nesse requerimento para poder seguir os prazos. Vejam bem, a lei de processo administrativo traz uma série de prazos. Vocês vão ler em casa e vocês vão ver, são prazos diferentes para cada coisa. Ultimamente, nos concursos, eu não tenho visto ser tão cobrado prazo, né? Mas é importante vocês lerem e saberem, se possível, memorizarem, ok? Embora não esteja sendo muito cobrado, de vez em quando aparece uma questãozinha pedindo aí para você saber qual é o prazo correto. O que é uma sacanagem, né? Então, vamos lá. A administração não pode se recusar a receber documentos. Ela não pode se recusar a receber o seu requerimento e você pode, no seu requerimento, juntar uma série de documentos, não é isso? Que você acha que são interessantes para comprovar o que você está dizendo, por exemplo. Igual quando você dá entrada num processo judicial, quando você vai lá procurar o advogado para dar entrada num processo, ele vai lhe pedir uma série de documentos, né? Para comprovar que tem fundamento o que você está pedindo. Aqui é a mesma coisa. Você quer pedir alguma coisa na administração pública, você tem que juntar os documentos de que você dispõe e que possam ajudar na decisão da administração pública a seu favor, lógico. Então, a administração não pode se recusar a receber. Mas se houver alguma falha naquele documento, ou se estiver faltando documentos, enfim, o servidor, ele não pode se recusar a receber. Mas se ele vir que tem falhas, ele tem obrigação, ele tem o dever de orientar o interessado. Ele está recebendo um requerimento, sabe que são necessários alguns documentos, ele tem que dizer, seu fulano, o senhor tem que trazer isso, isso e isso. Eu não vou receber a petição do senhor agora, porque está faltando esse documento. Então, o senhor providencie isso, isso e isso e traga amanhã. Aí não tem nenhum problema. Não é que ele está se recusando a receber. Ele diz que está faltando algo que precisa ser suprido e que quando trouxer, ele irá receber. Então, é uma obrigação do servidor público que recebe esses requerimentos dos particulares orientar o interessado para que ele faça de forma correta. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. E quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário, quando a lei disser que tem que ser individual. Então, a administração pública, quando ela recebe diversos requerimentos semelhantes, ela pode já criar um formulário padronizado. Quer ver um exemplo? Você vai tirar passaporte, né? Você preenche já lá o requerimento do passaporte, já existe lá todos os documentos que você precisa apresentar. Se for menor de idade, por exemplo, tem que ter autorização dos pais para poder tirar o passaporte. Então, tudo isso são documentos que são necessários e existe um requerimento próprio. Então, se você chega lá, no caso, você quer tirar o passaporte do seu filho de 10 anos, você está separado do marido, vai precisar da autorização dele. Se você chegar lá com o requerimento preenchido, os documentos, mas sem a autorização, a administração não vai receber o seu requerimento porque está faltando um documento. Então, ela vai dizer, a senhora pode dar entrada no processo sim, mas eu preciso, porque é uma condição para a expedição do passaporte, da autorização do pai da criança. Então, tudo isso está aqui, incluído nessas regras, tá certo? Eu estou falando aqui que o servidor deve orientar e que, por outro lado, eu já tenho modelos prontos para
preencher, para o cidadão preencher. Eu não preciso necessariamente fazer uma petição toda elaborada solicitando a emissão do passaporte. Ok? Faz parte também da simplicidade das formas. Ok? Quando forem várias pessoas pedindo a mesma coisa, eu posso ter várias pessoas assinando um requerimento único, se for o caso, a não ser que a lei diga que tem que ser pleiteado individualmente. Ok? Vamos lá. Fase de instrução. A instrução é a segunda fase. A primeira fase, até agora, a gente viu a instauração, que é o início do processo administrativo. Depois que o processo administrativo inicia, começa a fase da instrução, que é a fase de elucidação dos fatos com produção de provas. Lembram que eu falei? Quando você vai pedir lá a sua certidão de antecedentes criminais, quando você faz o pedido, você está instaurando, deflagrando um processo administrativo. A administração pública, depois disso, vai verificar se é o caso, se realmente você não tem antecedentes criminais, se ela vai poder emitir a sua certidão. A fase em que ela está investigando se você tem ou não, apurando se você tem ou não antecedentes, é a fase de instrução. Então, a instrução é o meio, vamos dizer assim, do processo, é a fase em que tudo é apurado. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo dos interessados de propor atuações probatórias. É o impulso oficial, é o princípio da oficialidade. Então, quando você dá entrada num processo administrativo, ou quando a administração pública ela mesma inicia um processo administrativo, você não precisa ficar lá no pé da administração. Cabe a ela mesma dar andamento a esse processo. Cabe a ela mesma verificar o que ela tem lá de prova, se ela vai precisar ouvir testemunhas, por exemplo. Num processo administrativo disciplinar, por exemplo. Você pode ter aí testemunhas que vão informar que presenciaram aquele fato, se ele ocorreu ou não. Então, cabe à própria administração pública dar esse andamento, buscar essas provas. Independente da atuação do particular, mas o particular também pode trazer essas informações. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. O que isso quer dizer? Bom, se existe uma determinada situação em que você particular, você interessado, precisa fazer uma prova, a administração pública ela não pode colocar dificuldades para que você produza essa prova. Então, eu tenho que ter a forma mais simples, menos dificultosa e menos onerosa. Eu não posso colocar dificuldades, restrições financeiras para que você produza essa prova, ok? Isso está previsto na lei. E são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, se você tem uma prova ilícita, ela não é admitida. E aí eu chamo a atenção de uma questão que eu acho que a gente já fez aqui, não sei se vocês estão lembrados, que diz assim, é admitida a prova ilícita desde que é autorizada judicialmente. Eu falei, se tem autorização judicial, ela não é mais ilícita, né? Então, tomem cuidado aí na hora das questões. Então, a prova ilícita, ela não é admitida em nenhuma hipótese, nem por autorização judicial, porque se o juiz autorizou, ela não é mais ilícita, ela já está dentro da licitude. Por exemplo, escuta telefônica. Escuta telefônica só é permitida com autorização judicial. Então, você fez o grampo do telefone lá de alguém e quer provar sua inocência com esse grampo do telefone, e infelizmente não vai ser possível, porque a lei diz que não é admitida a prova ilícita, a menos que esse grampo tenha sido autorizado. Se ele autorizar depois, você pode fazer uma nova escuta, mas aquela que você já fez não pode mais ser utilizada, porque você fez dentro da ilegalidade. Ok? Tanto que vocês, se vocês virem aí essas... Ultimamente está na moda no jornal, todo dia tem gravação de conversa, né? Mas se vocês virem, muitas vezes aparece embaixo assim, gravação autorizada pela justiça. Porque tudo tem que ser autorizado. A não ser que o outro saiba que está gravando, né? Aí não tem problema. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Mas quando declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Então, repare, quando você dá início num processo administrativo, que você alega determinado fato, você tem que provar. A regra é que o ônus da prova, ou seja, o encargo de provar alguma coisa é sempre de quem alega.
Mas pode ser que as provas que você precisa estejam em posse da própria administração pública. Então, você vai dizer, conforme os documentos que constam na própria administração. E aí, o órgão competente para essa fase de instrução, o órgão que está fazendo a apuração, ele pode requerer da própria administração pública a exibição desses documentos, que as cópias desses documentos, ou os originais, se for o caso, sejam trazidos a esse processo administrativo. Até porque a administração pública, a gente viu, a finalidade é o atendimento sempre do interesse público e a atuação dentro da legalidade. A administração pública, ela não pode ter um interesse em prejudicar ninguém. Ela quer sempre buscar a verdade. O interesse é que seja buscada a verdade, porque só através da busca da verdade eu vou realmente atender o interesse público, né? O interesse público exige lisura nos processos administrativos. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Ou seja, este artigo aqui está dizendo que as formas de prova, elas são diversas, né? Eu posso juntar um documento, eu posso juntar um parecer, que é uma opinião de alguém abalizado a respeito de um assunto, eu posso requerer uma diligência, ou seja, pedir que a administração faça determinada apuração fora daquele processo, posso pedir uma perícia médica, uma perícia pode ser um cálculo, quando eu peço para que seja feito um cálculo. Por exemplo, eu estou entrando com um processo administrativo, pedindo uma gratificação, reconhecimento de uma gratificação, ou uma revisão de um benefício, tudo isso eu posso fazer pela via administrativa. Eu posso precisar, por exemplo, que seja feito um cálculo, né? Aí eu vou precisar de uma perícia contábil, vamos dizer assim. Bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Então, são várias as formas que o interessado tem de fazer prova da situação do seu interesse. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Vejam bem. Primeiro, eu só posso recusar que o interessado apresente uma prova mediante decisão fundamentada. Ou seja, essa decisão tem que ser motivada. Eu, administração pública, tenho que dizer por que eu não estou aceitando aquela prova. Ok? Primeiro ponto é esse. Mas eu só posso rejeitar a prova se ela for ilícita, que a gente já viu, quando ela for impertinente, ou seja, ela não tem nada a ver com o assunto do processo. Eu vou dizer, ó, a prova tal não vai ser utilizada nesse processo porque não tem nada a ver com o assunto tratado. É engraçado, vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Processo trabalhista, a coisa mais comum. A pessoa vai lá reclamar os direitos dela na Justiça do Trabalho. Aí você vai lá como advogada entrando. O senhor tem testemunha? Tenho, sim, senhora. Aí vai lá, chega na frente do juiz, pergunta, oi, seu fulano, bom dia, o senhor trabalhou quando? Trabalhei de 2002 a 2005. Tá bom. Aí entra a primeira testemunha. A senhora trabalhou com fulano? Não, eu entrei lá em 2006. Isso é muito comum. Não pensem que não é, não. Essa prova é impertinente, ela não tem nada a ver com o objeto do processo. Porque o período que aquela testemunha trabalhou não foi o mesmo. Ela sabe coisas de ouvir falar não interessa, né? Ela não testemunhou. Então, essa é uma prova impertinente, pode ser rejeitada. Uma prova desnecessária. Se eu já tenho um fato que está provado por um documento, eu vou precisar ainda ouvir uma testemunha? Se eu estou dizendo, ó, o senhor fulano de tal disse isso, e aí eu junto um documento assinado pelo senhor fulano de tal, comprovando aquilo, eu preciso ainda uma testemunha? Não, a autoridade vai dizer, ó, não preciso de testemunha nesse caso, porque já tem um documento provando. Então, pode rejeitar. E a última são as provas protelatórias. As protelatórias a gente vai ver mais no sentido contrário. Quando é a administração pública que tem interesse no processo, em dar andamento no processo, e eu, para me defender, fico colocando um monte de coisa lá só para atrasar o processo. As provas protelatórias são aquelas que só têm o objetivo de atrasar o andamento do processo e não se destinam realmente a provar o interesse do interessado, para ser redundante. Ok? Então, só essas provas que podem ser rejeitadas, ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, e mesmo assim a decisão tem que ser fundamentada,
ok? A autoridade, o órgão competente, tem que dizer por que está rejeitando e na fundamentação ela só vai poder utilizar algum desses argumentos, porque é ilícito, impertinente e desnecessário ou protelatório. Também é um processo administrativo, quando ele pede direto ao INSS, porque ele pode fazer pela via judicial ou no INSS. Uma perícia. Uma perícia não, o recalque. Sim. Mas às vezes é um perito que chama, um calculista. O calculista é uma espécie de perito. Porque a gente acha que perícia é só a médica, né? Não é. Mas se for um caso também de auxílio-doença, ela está falando dos benefícios do INSS. Você pode pedir, né, a concessão do benefício, é um processo administrativo. Quando você recebe o seu auxílio-doença e você quer converter em aposentadoria, você vai lá fazer um requerimento para o INSS. Tudo isso é processo administrativo. Lembrando que o INSS é uma autarquia, faz parte da administração indireta. Aí outro ponto importante, foi bom ela falar sobre isso. Os processos administrativos, eles ocorrem tanto na administração direta quanto na administração indireta. A gente já deu exemplo aqui do INSS, eu dei o exemplo das universidades federais, que também são autarquias, ok? Tudo isso é processo administrativo. Então, quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar o laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Então, veja bem, algumas decisões, elas devem se basear em laudos técnicos, de alguém que tenha o conhecimento técnico sobre o assunto. É necessário antes que a administração pública tome a decisão. E isso, quem vai dizer, é um ato normativo. Pode ser uma lei, pode ser um regulamento, pode ser uma portaria que diga que naquela situação específica a administração só pode decidir quando houver manifestação do setor Y, por exemplo. Bom, só que se a norma diz isso e o órgão que deve fazer, que deve elaborar o laudo, não cumpre o prazo, ou seja, fica lá enrolando, eu não posso deixar o processo administrativo parado esperando o dia que eles vão resolver elaborar um laudo. Lembram? O processo corre por impulso oficial. A administração pública tem que dar andamento ao processo. Então, nesse caso, ela pode solicitar esse laudo de um outro órgão que também tenha a mesma competência. Ok? O processo não pode ficar parado esperando aí que o órgão competente pelo laudo, pela perícia, se for o caso, resolva fazer. Tá certo? Isso é uma forma de dar celeridade ao processo administrativo. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Vocês estão vendo que a fase de instrução é a fase maior, né? Óbvio, porque é a fase de apuração dos fatos. Eu vou ler essa junto com a de cá para a gente fazer a diferença. Ó. Então, quando a matéria do processo envolver um assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. E, antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada uma audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Então, aqui são dois artigos da lei. Um está falando de consulta pública e o outro está falando de audiência pública. Consulta pública é gênero do qual a audiência pública é espécie. A audiência pública é uma espécie de consulta pública. Então, vamos lá. O que é a consulta pública? Consulta pública é quando a administração resolve ouvir os particulares. Quando a administração resolve levar em consideração a opinião dos particulares. Por exemplo, ela quer tomar determinada decisão, mas como essa decisão é de interesse geral, de interesse da coletividade, para ela tomar uma decisão mais adequada, por exemplo, ela pode abrir um período para que os particulares se manifestem. E isso pode ser feito das mais variadas formas. Ela pode colocar disponível um telefone, por exemplo, um 0800 que você ligue e dê sua opinião. Ela pode colocar lá na internet um formulário, como se fosse uma enquete em que você preenche e dá sua opinião. Tudo isso são formas de consultas públicas, ok?
E o que é a audiência pública? A audiência pública é uma forma específica de consulta pública. Na audiência pública, eu tenho uma audiência realmente. Eu marco uma data em que as pessoas podem comparecer e dar sua opinião sobre aquele assunto de forma oral e debatendo. Existe um debate a respeito do assunto. Então, é uma forma específica, especial de se fazer a consulta. Não dentro da atividade administrativa, mas nós tivemos audiências públicas, se eu não me engano, no caso, vocês lembram lá do Supremo, do julgamento dos fetos anencéfalos. Foi ouvida a igreja, foram ouvidos médicos. Tudo isso era forma de que os julgadores se utilizaram para tomar uma decisão mais embasada. Eles abriram uma audiência pública em que as partes puderam debater aquele assunto, porque era um assunto relevante. Então, quando a administração tem um assunto de interesse geral, ou mesmo um assunto em que precisa um conhecimento multidisciplinar, por exemplo, ela pode abrir oportunidade para que as pessoas se manifestem, seja através de consulta, seja através de audiência. Para a nossa prova, a gente tem que memorizar os 2 artigos. O artigo que fala da consulta pública, ele fala quando o assunto for de interesse geral. Então, vocês vão grifar lá na lei de vocês isso aqui, ó. Assunto de interesse geral. E a audiência pública, ele fala diante da relevância da questão. Então, não basta para uma audiência pública que seja de interesse geral. Além disso, ele tem que ser relevante, tem que ser importante. Então, no caso da audiência pública, vocês vão lembrar aí da relevância da questão. Para as bancas que gostam da letra da lei, eles podem fazer aí a troca para vocês se confundirem, ok? Além disso, a administração poderá estabelecer outros meios de participação dos administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Então, por exemplo, digamos que o PROCON queira tomar determinada medida em benefício dos consumidores. Quando o PROCON toma uma medida, ele está tomando uma medida de forma administrativa. Quando o PROCON, por exemplo, proibiu a venda de linhas, porque antes de ter essa decisão judicial proibindo, da Anatel proibindo a venda dos chips, o PROCON, acho que em São Paulo, se eu não me engano, já tinha suspendido de uma das empresas. Aliás, não, São Paulo foi outra situação. Em um dos estados, o PROCON já tinha feito isso. Já tinha feito. Essa foi uma decisão administrativa. Antes de tomar essa decisão, ele pode fazer uma consulta pública, né, dos consumidores. Então, eu posso ter também ou uma consulta pública, ou eu posso até procurar associações, por exemplo, de defesa do consumidor, para saber como é que essa questão está sendo vista para os consumidores, como é que está o índice de reclamações. Então, o que a gente extrai disso aqui? Que o processo administrativo, além de público, como ele visa sempre atender o interesse público, o particular ele pode sempre participar desse processo, né? Quando for de interesse geral ou de questão relevante. Certo? Ele participa, mesmo que ele não seja um interessado direto daquele processo. E aqui eu diferencio a audiência pública da consulta pública. Embora tanto a audiência quanto a consulta constituam formas de participação popular na gestão e controle da administração pública, elas não se confundem. A audiência pública propicia o debate público e pessoal por pessoas físicas ou representantes da sociedade civil. A oralidade, portanto, é seu traço marcante. A audiência pública é uma audiência marcada para debates. E a consulta pública, por seu turno, tem a ver com o interesse da administração pública em compulsar a opinião pública através de manifestação firmada através de peças formais, devidamente escritas a serem juntadas no processo. Mas existem ainda as outras formas que eu falei. Pode ser por telefone, pode ser na internet, você preenchendo determinado formulário, dentro do prazo que ela abre. Sempre antes da decisão, né? Óbvio, não tem sentido eu fazer uma consulta depois da decisão. É um órgão, faz parte do... Depende de cada estado. O daqui é vinculado ao governo do estado da Bahia. É um órgão do estado da Bahia. Ok? Então, é a administração... Aqui é a administração direta. O PROCON. A terceira fase é a fase da defesa. Esta fase só exige nos processos administrativos sancionadores. É aquilo que eu falei. Se não vai ter nenhuma consequência negativa, vamos dizer assim, para o interessado, ele não tem do que se defender. Então, a defesa não está presente em todos os processos administrativos, tá certo? Então, eu vou ter defesa
Se ficar provada a ocorrência do ilícito e identificada a sua autoria, o processo comportará, antes do julgamento, a fase de defesa. Ilícito não é sinônimo de crime não, tá, gente? Porque às vezes a palavra ilícito fica pesada, né? Ilícito é qualquer atuação fora da lei. Então, se você invade o sinal vermelho, você está praticando um ilícito, porque a lei diz que você deve parar no sinal vermelho. Então, o processo sancionador, ele vai existir sempre que existir um ilícito, ou seja, você só vai ter uma sanção se você se comportar de forma ilícita. Se você está agindo sempre dentro da legalidade, você não vai ter nenhuma punição por isso. Então, a gente só vai ter defesa nos processos sancionadores. A gente só vai ter defesa quando houver um ilícito, o descumprimento de uma norma que gere uma consequência para o administrado ou para o servidor público. Ok? Tranquilo? Então, a fase de defesa é interessante, porque é diferente do processo judicial. A fase de defesa aqui é depois da fase de instrução. Relatório. É a penúltima fase. É a síntese do apurado no processo feita por quem o presidiu individualmente ou pela comissão processante, com apreciação das provas, dos fatos apurados, do direito debatido e proposta conclusiva para a decisão de autoridade julgadora competente. Reparem, quando você deflagra um processo administrativo, que ele vai ter instauração, e instrução e defesa, nem sempre quem vai conduzir esse processo é quem vai decidir. Às vezes existe um órgão responsável pela condução do processo que vai atuar até a fase do relatório e depois outra autoridade vai decidir. Então, para dar subsídio para essa autoridade, essa comissão, se for a comissão processante, ou essa pessoa que seja responsável por isso, vai elaborar um relatório, às vezes recebe o nome de relatório conclusivo. O que tem nesse relatório? Ele vai resumir tudo o que aconteceu no processo. Vai dizer assim, o senhor fulano de tal procurou a administração pública querendo que fosse autorizado a colocação das suas mesas na calçada. Para isso, ele juntou fotografias, argumentou isso. Aí pode dizer assim, o agente da prefeitura visitou o local na data tal e verificou que não existem residências ao redor e que, portanto, não há nenhum impedimento, não haverá nenhuma lesão ao interesse público. Entenderam? Então, ele vai dizer ali, ó, tudo o que aconteceu resumido e, como ele que acompanhou de perto ali aquele processo, ele vai dar uma opinião. Então, ele vai dizer, por exemplo, que opina favoravelmente ao deferimento. Ou se for num processo administrativo disciplinar, vai dizer, diante da apuração dos fatos, ficou verificado que realmente o servidor cometeu a falta tal. Então, tudo isso vai no relatório que antecede a decisão. A autoridade que vai decidir vai se basear, além de todo o processo, ela se baseia muito no relatório. Ou, mesmo que a própria autoridade seja quem vai decidir, antes dela fundamentar a decisão, ela relata, da mesma forma. O senhor fulano procurou para autorização das mesas, foi feito isso e isso. Diante disso, eu decido o quê? Ok? Então, o relatório é o resumo de tudo o que aconteceu no processo e ele pode trazer aí uma proposta de decisão quando ele vai para outra autoridade. Ok?